Lição 3: A natureza do ser humano. Texto áureo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Verdade prática. Nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja, em nosso ser, a imagem e a semelhança do Criador. Leitura diária. Segunda-feira. O corpo humano veio da terra. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Terça-feira. A alma humana veio de Deus. Em Jó capítulo 27, versículo 3. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas. Quarta-feira. O espírito humano veio de Deus. Em Provérbios capítulo 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do seu ser. Quinta-feira. Espírito e alma são inseparáveis. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Sexta-feira. A morte é a separação entre corpo e alma. Gênesis capítulo 35, versículo 12. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. Sábado. A glorificação da natureza humana. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 49 ao 57. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Introdução. Na aula de hoje, estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso, que chega a ser inexplicável. Salmos 139, 14. Além da substância física, o corpo, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma. Habilitou-nos Deus, assim, a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. O objetivo desta lição não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Deus abençoe a sua aula, em nome de Jesus. Amém.